Oi, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com você? Então, você deve estar se perguntando, o que é um balancete de verificação? Balancete de verificação é um demonstrativo, um relatório contábil utilizado, na maioria das vezes, internamente pela empresa. O balancete não é um demonstrativo obrigatório, entretanto, ele se faz muito necessário e útil, pois, por meio dele, as agendas podem analisar onde e como seus recursos financeiros estão sendo alocados, verificar se os lançamentos contábeis estão sendo realizados corretamente, dentro do período, e servir de apoio para a tomada de decisões dos gestores, além de servir também como base para a elaboração de documentos obrigatórios, como o balanço patrimonial, demonstração de resultado, de exercício, entre outros. Pode-se fazer o balancete de verificação em qualquer período e a qualquer tempo. Isso depende da necessidade da empresa. A pessoa responsável, o gestor, o gerente, pode solicitá-lo a qualquer momento à contabilidade. Ele pode ser feito diariamente, mensalmente, trimestralmente. Isso depende do gestor e da necessidade. Construindo um balancete de verificação. O balancete é a relação de contas extraídas do livro-razão da empresa, ou seja, as suas informações são extraídas do razonete. Tem em seu conteúdo as contas patrimoniais, que são ativo e passivo, e de resultado, que são as receitas e despesas. O objetivo do balancete é analisar o método das partidas dobradas. O que esse método nos diz? Que para cada débito corresponderá um crédito de igual valor, e para um conjunto de débitos também corresponderá um conjunto de créditos de igual valor, e vice-versa. Sendo assim, no balancete de verificação, a soma dos saldos devedores também deverá ser igual à soma dos saldos credores. Caso não ocorra essa igualdade entre os saldos devedores e saldos credores, isso significa que houve algum erro de escrituração. Mesmo que os totais dos saldos estejam corretos, é necessário, é indicado, sempre se fazer a revisão de todos os lançamentos para verificar se as contas foram debitadas ou creditadas corretamente. Para construir um balancete de verificação, não basta apenas extrair as contas do livro-razão e lançar no balancete. Também é preciso conhecer as normas brasileiras de contabilidade, que irão determinar um padrão para a realização desse balancete. Quais são essas normas? Essas normas determinam que no topo do balancete deve vir a identificação da entidade, a data a que se refere, a abrangência do período que esse balancete está sendo feito, a identificação das contas e respectivos grupos do lado esquerdo e do lado direito os saldos das contas indicando se devedores ou credores e a soma dos saldos devedores e credores. Lembrando que a soma desses saldos deve ter igual valor. Além de saber de onde sairão as informações que vão constar no seu balancete e saber as normas brasileiras de contabilidade, você também precisa saber os tipos de balancete. Existem basicamente 4 tipos de balancete: os de 2 colunas, 4 colunas, 6 e 8 colunas. Quanto maior o número de colunas, maior o detalhamento das informações. Então, a primeira coisa que você deve fazer é escolher qual o tipo de balancete que você irá fazer, se o de 2, 4, 6 ou 8 colunas. Esse detalhamento do balancete deverá ser adequado com a sua finalidade. Entretanto, na prática administrativa, os mais usuais são os de 2 e 4 colunas. Escolhendo o tipo de balancete, você vai extrair as informações necessárias dos livros razão e depois lançar e realizar esse balancete de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que já foram explicadas aqui. Quando esse balancete, que na maioria das vezes é realizado e utilizado internamente pela empresa, precisar ser enviado para alguma entidade ou usuário externo, o documento deverá ser assinado pelo contabilista responsável, contendo a sua categoria profissional e o número de registro no CRC. A seguir, nós vamos mostrar os exemplos dos balancetes de 2 e 4 colunas,
que, como já foi dito, são os mais usuais nas práticas administrativas. Esse é um exemplo do balancete de verificação de duas colunas, segundo as normas brasileiras de contabilidade. No topo do balancete vem o nome da azienda, o nome da empresa, que no caso é a Azienda Fantasia Limitada, a data do balancete, que é 31 de agosto de 2017, e a abrangência, que é de 1º de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017. Do lado esquerdo, nós temos o grupo de contas, e do lado direito nós temos os saldos devedores e credores. Nesse balancete, nós lançamos apenas os saldos finais dos períodos, lembrando que a soma dos saldos credores e devedores deve ser igual, segundo o método das partidas dobradas. Então, esse é um exemplo do balancete de duas colunas. Agora, nós vamos ver um exemplo do balancete de 4 colunas. Esse balancete também segue as normas brasileiras de contabilidade. No topo, o nome da empresa, Azienda Fantasia Limitada, a data do balancete de verificação, que é 31 de agosto de 2017, e a abrangência, que vai do dia 1º de agosto a 31 de agosto de 2017. A diferença desse balancete para o de duas colunas é que nós vamos incluir as duas colunas de débito e crédito do período. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita vem primeiro a coluna de contas, depois a coluna movimento, que subdivide em duas colunas, que é débito e crédito, do período de abrangência do balancete, e por último a coluna saldo, que também se divide em devedor e credor, que são os saldos finais do período. Considerações finais. Agora que você já aprendeu o que é um balancete de verificação e para que ele serve e como se faz, em resumo, o que você precisa sempre ter em mente é qual a sua utilização, a identificação de erros no balancete, os erros que o balancete não vai conseguir detectar e a diferença entre o que é balanço patrimonial e balancete. Vamos lá. O balancete é utilizado para verificar possíveis erros de débito e crédito, imprescindível para verificar se o método de partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa. Por este método, cada débito deverá corresponder a um crédito de mesmo valor, cabendo ao balancete verificar se a soma desses saldos devedores é igual ao dos saldos credores. Ele poderá ser feito em qualquer período, podendo ser fechado de forma mensal, quinzenal e até mesmo diário. Essa é a utilização do balancete. Identificação de erro. O balancete também pode ser utilizado para identificar erros, ou seja, como é fácil entender, se a soma dos débitos não é igual à soma dos créditos, há indícios claros de que os registros contábeis não estão corretos. O contador, por sua vez, irá averiguar onde está o erro. Nem sempre é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. É um trabalho de pesquisa junto aos lançamentos contábeis já realizados. É importante destacar que, havendo diferenças no balancete, não se deve prosseguir o trabalho. Pode-se compreender também que, quando menor for o período de abrangência do balancete, mais eficiente será a sua contabilidade. Os bancos, por exemplo, levantam balancete diário em razão da grande quantidade de lançamentos, não passando erros de um dia para o outro. Grande parte das empresas verifica sua contabilidade através do balancete mensal. O que não se pode recomendar são balancetes anuais, uma vez que na constatação de erros seria necessário pesquisar a contabilidade do ano inteiro, o que se torna muito inviável. Nós temos também aqueles erros que o balancete não detecta. Quando o lançamento é feito com valores corretos, porém em contas indevidas, é um tipo de erro que não é identificado no balancete, pois os totais do balancete serão idênticos, ou seja, a soma dos créditos e dos débitos irão bater. Entretanto, há um erro de lançamento nas contas. Outro tipo de erro não evidenciado é a inversão no lançamento, de débito por crédito e de crédito por débito simultaneamente,
porque no final as contas vão continuar batendo, entretanto houve um erro de lançamento. Por isso que a transcrição dos dados dos livros razões para o balancete deve ser feita de forma detalhada e atenciosa. Existe também a diferença entre balanço patrimonial e balancete. Primeiramente, vamos definir o que é balancete. Como nós já vimos, fazendo uma revisão, o balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar de caráter não obrigatório, que relaciona o saldo das contas remanescentes no diário. É imprescindível para verificar se o método de partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa. Por este método, cada débito deverá corresponder a um crédito de mesmo valor, cabendo ao balancete verificar se a soma dos saldos devedores é igual à soma dos saldos credores. Ele poderá ser feito em qualquer período, como já dissemos, podendo ser fechado de forma mensal, quinzenal e até mesmo diário. Varia de acordo com a necessidade da empresa. Agora vamos definir o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a mais importante demonstração contábil, por meio da qual podemos apurar a situação patrimonial e financeira de uma entidade em determinado momento. Essa demonstração costuma ser apresentada anualmente com o encerramento do exercício. O balancete geralmente é utilizado para verificar possíveis erros de débito e crédito, para saber se de fato as contas estão batendo. Em contrapartida, o balanço patrimonial é o resultado final das apurações contábeis e com base nesse relatório que a maioria das financeiras solicitam para verificar que crédito poderá ser fornecido. É isso aí, gente. Esse trabalho foi realizado por Amanda Nascimento, Alana Pacheco, Jéssica Sabrina Oliveira, José Alfredo Júnior e Juliana Canedo Mota. Nós somos discentes de administração da Universidade Federal Rural da Amazônia Paragominas.